Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o pessoalizando. Pessoalizando é um projeto que vai tratar do nosso individual, da nossa maneira exclusiva de ser, de fazer, de realizar, respeitando e atendendo a nossa subjetividade. Então, o pessoalizando é a maneira personalizada de continuar sendo de fato quem você é. E para isso nós vamos tratar de alguns assuntos específicos, vamos trabalhar algumas linhas de pensamento de uma forma um pouco descontraída, né? Sem muitas formalidades, para a gente alcançar aquele padrão que nós precisamos da nossa forma de viver e de apresentar nossa vida para as pessoas. Bom, existe um conceito, e este conceito é um conceito chinês, que nós temos três faces a serem apresentadas. A primeira face é aquela que você apresenta para quem você conhece, as pessoas próximas a você, uma pessoa um pouco mais íntima. Então você acaba dando um pouco mais de liberdade. Essa é a primeira face. A segunda face é aquela que você se deixa conhecer quando você começa a trabalhar numa empresa, quando você chega num ambiente novo e este ambiente ainda não é um ambiente relacional para você, então você vai se deixando ser conhecido aos poucos. É a segunda face. É uma face um pouco mais tímida. E tem aquela face que é a temida, que é chamada de terceira face, numa linha de um conceito chinês. Essa terceira face, ela quase ninguém conhece. Às vezes ela te assusta também, essa face um pouco mais oculta, onde muitas pessoas não sabem e talvez até o seu cônjuge, aqueles que caminham com você, as pessoas mais próximas a você, também não conheçam. Então nós temos três faces que nós apresentamos e revelamos ao mundo e às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Diante dessa forma de viver, nós quase nunca somos a mesma pessoa em todos os lugares. Nós somos pessoas de fases, no sentido de tempo, no sentido de lugar e no sentido de convivência. Você não é a mesma pessoa que você convive em casa, talvez com seus amigos. Você não é a mesma pessoa que você convive na igreja, ou que convive no seu trabalho, ou que convive em outros lugares, em ambientes mais isolados. Nós somos um pouco geográficos e mais ou menos relacionais, dependendo do ambiente no qual nós estamos inseridos. Sendo assim, nós percebemos que nós nunca somos a mesma pessoa o tempo todo. Nós nunca somos a mesma personalidade o tempo todo. Existe um teórico, um filósofo, na verdade é um poeta, né? Poeta francês chamado Rimbaud. Ele fala que eu sou eu no outro. Ele fala que nós somos uma personalidade que também está inserida na outra pessoa, porque nós acabamos na convivência com essas pessoas absorvendo delas aquilo que elas produzem no sentido relacional. Então esse poeta francês Rimbaud, ele diz que eu sou eu no outro, pelo fato da convivência. Por isso que o nosso programa, o nosso projeto Pessoalizando, vai tratar dessa individualidade, dessa pessoalidade. E o assunto que eu trago para a nossa conversa, nosso bate-papo, é um assunto que tem uma crescente, porque ele foi dito mais ou menos há uns 45 a 50 anos atrás, pela primeira vez, por um filósofo alemão chamado Paul Lister, e ele vai tratar especificamente de diferenciar solidão de solitude. Paul Lister, ele morreu nos Estados Unidos, apesar de ser um alemão, e ele vai diferenciar essas duas linhas de raciocínio, porque a solitude, ela não é a mesma coisa que a solidão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da solitude no nosso Pessoalizando. Fica conosco, porque eu sei que até o final você vai aprender um pouquinho mais.
No processo da solitude, nós aprendemos que ela vai gerar em mim um prazer de estar só para as minhas reflexões. A solitude, ela é diferenciada da solidão, porque a solidão é uma forma que você vivencia a sua vida excluído de lugares, dos relacionamentos, dos ambientes que você gostaria de estar. E aí você não tendo opções, você se torna uma pessoa solitária. E a solidão, ela não gera o prazer, porque ela é parte do princípio de um processo de exclusão em que você está vivendo na sua vida. Então ela não te deixa muitas opções. E a solidão, ela pode ser vivenciada a dois. A solidão pode ser vivenciada em comunidade. Ela pode ser vivenciada em sociedade. A solidão não é exclusivamente a ausência de pessoas ao seu lado, mas a ausência da sensação de pertencer ao lugar, a ausência da sensação de pertencimento ao ambiente, ao processo relacional, ao casamento, à família. Então a pessoa se sente solitária em meio a multidões. Esse é o princípio da solidão. A solitude é o antagonismo disso. A solitude é uma forma de viver que você se adapta a ela e que você escolheu. Você tem prazer na solitude. A solitude é o afastamento proposital geograficamente, relacionalmente, e você tem o prazer de se afastar não porque está mal psicologicamente, mas porque a solitude te traz coisas boas, te traz um pouco de paz interior. Muitos grandes homens e mulheres, eles vivenciaram um melhor período de suas vidas quando eles se propuseram a se afastar para que pudessem refletir, tivessem reflexões no que diz respeito à sua vida, né, à sua forma de viver. Existe um teórico, na verdade é um filósofo, um grande escritor, também alemão, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que quem não ama a solitude não ama a liberdade, porque somente estando só você é livre. E essa frase é tão profunda de Schopenhauer que ela produz em nós uma reflexão, porque eu, particularmente, sou uma pessoa um pouco mais relacional e um pouco mais pública. Mas quando tenho o prazer de estar só, eu passo a vivenciar momentos extraordinários, porque me produz um sentimento de reflexão, me dá condições de entender coisas que talvez eu não entenderia, e sem aquelas vozes, né, que ficam em volta para dar as opiniões, talvez até aquelas que você não queira. Existe um livro que eu leio e li muitas vezes e gosto de ler, que é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Maquiavel vai dizer, ele diz que não aceite opiniões a menos que você as peça. Então tem pessoas que querem inserir a opinião delas no seu conceito de vida. Então você acaba se afastando, não porque você não tem opção de estar no local, não porque você não tem opção de vivenciar com as pessoas, você tem. Mas o prazer de se afastar, que é a solitude, gera em você uma condição de pensar, refletir, analisar e decidir sem nenhuma influência, sem ruídos externos, sem que ninguém possa trazer a você avarias nas suas decisões. Porque, quer queiram, quer não, no final da jornada, se as suas decisões forem boas, você vai arcar com as consequências de uma boa decisão. Caso contrário, antagonicamente a isto, também ninguém vai te ajudar quando você decidir errado. Então, entre várias possibilidades e várias opiniões, a sua decisão com a sua opinião agrega valores ao seu futuro. Por isso que a solitude te dá condições de tomar decisões em cima de reflexões sem ruídos externos.
Então, nós podemos observar, aqui no nosso Pessoalizando, que cada um tem a sua forma de se apresentar à vida, os gostos, os gestos. E a vida não é fácil de ser vivida para todos. Existem disparidades na forma que você encara a vida. Tem pessoas que conseguem viver a vida de uma forma tranquila, acabam se tornando pessoas felizes porque elas conseguem entender os obstáculos, elas percebem o processo e elas acabam tendo boas experiências, mesmo nas adversidades ou nos infortúnios da vida. Tem pessoas que já não conseguem lidar bem com a vida. Então, viver não é uma coisa simples para todos. Viver não é uma coisa fácil para todos. Tem pessoas que vivem e tem pessoas que sobrevivem, porque para elas é um fardo ter que vivenciar todos os dias as mesmas coisas. E talvez para algumas dessas seja complicado entender o processo da vida. Existiu uma mulher chamada Camille Claudel. Ela foi uma escultora muito famosa, era na verdade uma assessora de Rodin, Auguste Rodin, um dos maiores escultores do mundo, e perguntaram para Camille Claudel como é para ela viver aí dentro, ou seja, viver dentro das suas mazelas, das suas condições, das suas infimizações. E Claudel responde que para ela viver era uma coisa um pouco complicada. Ela fala que há sempre algo ausente que lhe atormenta. Há sempre algo ausente que me atormenta continuamente. E essa é a resposta de Camille Claudel. Porque enquanto nós não compreendermos que na vida nós não teremos tudo aquilo que nós precisamos, não teremos tudo aquilo que nós almejamos, nós vamos estar sempre vivendo uma vida em que os nossos objetivos quase nunca serão alcançados. Então aí começa talvez um pouquinho da tristeza e do isolamento, aonde parte de um prazer de estar só para uma angústia de viver a solidão. E às vezes isso traz algumas dificuldades, né, nos relacionamentos. Mas eu me proponho a falar novamente sobre Schopenhauer, quando ele fala dessa condição de estar livre. Não é estar livre de pessoas, porque até em Gênesis, Deus vai dizer que não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só. E Deus então faz uma auxiliadora, ele faz uma parceira para que haja um consenso na caminhada, para que haja uma dualidade nos pensamentos. Então, viver só, por falta de opção, é solidão. Viver só porque é prazer e prazeroso é solitude. Por isso que nós precisamos aprender a identificar as duas coisas e saber diferenciá-las. Mas nós não queremos estar em multidão o tempo todo. Ninguém quer. Eu, particularmente, não quero. Eu sou uma pessoa de multidões, mas eu não quero estar em multidão o tempo todo. Não quero. Preciso dos meus momentos de solitude. Mas também não quero estar sozinho o tempo todo. Então percebam que nós variamos os nossos pensamentos, temos alta ou rebaixamento de humor. Então nós somos a vivência das fases das nossas vidas. Eu não sou a mesma pessoa que fui há 20 anos atrás. Eu não tenho os mesmos gostos que tive há 30 anos atrás. Eu não penso igual pensava há 40 anos atrás. Hoje eu sou um homem de 53 anos, com um conceito de vida experimentado, na condição de ter percebido que é melhor errar com as minhas decisões do que errar das decisões alheias para com a minha vida. Eu aprendi que é melhor ir, bater com a cara na parede e voltar na consciência de ter feito,
de ter tentado, do que ficar a vida inteira pensando o que teria acontecido se você tivesse ido, se você tivesse tentado. Então, muitas pessoas vivem dentro de uma condição do si, né? E essa parte da vida precisa ser experimentada. Já pensou você experimentar, chegar no final da sua vida e você olhar para trás e ter se perguntado o tempo todo: se eu tivesse feito? Se eu tivesse viajado? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse ido? Ou o contrário disso, né? E se eu não tivesse viajado? E se eu não tivesse comprado? E se eu não tivesse ido? Então, buscando todo o conceito dentro da nossa linha de raciocínio, a solitude gera o prazer do pensar, o prazer de proporcionar a mim mesmo a condição de bem-estar. Porque tem dias, gente, que você não quer ver um filme acompanhado de ninguém, porque você pode estar vendo o filme e aquela pessoa pode não estar gostando, mas estar ali só para fazer sala com você. Tem dias que você não quer tomar café ao lado de ninguém, porque o café que você propõe é um café reflexivo, é você estando com você mesmo. Existe uma cultura japonesa que tem alguns conceitos de algumas palavras que parecem sem sentido, né? Algumas frases que parecem sem o conceito da definição. Tipo, somente estando aqui, estarei aqui. Parece uma coisa muito óbvia, né? E esdrúxula, mas não é. Somente estando em onde você está, que você consegue observar os lugares, observar as coisas, contemplar os ambientes. Eu tenho uma frase que eu carrego ela comigo, quando alguém quer trazer algum conceito de uma construção, ou de uma compra, ou de uma opinião, ou de uma palavra que a pessoa quer inserir naquilo que eu estou produzindo, e eu digo, olha, vamos sentar, vamos conversar, porque eu aprendo que a cabeça pensa a partir do lugar onde os pés pisam. Uma coisa é você dar uma opinião para os outros sem estar lá vivendo o ambiente, sem estar lá vivendo as emoções do local, vivendo os sentimentos que está envolvida naquele clima atmosférico do lugar. E aí você dá uma opinião qualquer, que nem faz muito sentido para você, mas você quer livrar daquele papo. Agora, quando você está lá, a sua cabeça pensa diferente. Por isso, esta fala, esta frase, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Por isso que você precisa vivenciar locais, você tem que vivenciar sinestesicamente, pegar, tocar, fazer, mexer. Isso pode levar você a um crescimento. Pessoalizando é isto. Pessoalizando é um papo que vai nos levar a conceito de reflexão. Isso não quer dizer que a forma que eu exponho as coisas também seja para você a forma correta, mas é a forma que eu experimento a vida, é a forma que eu entrego a vida para que ela seja vivida. Dias bons, dias ruins. Exemplo, talvez tenham 2 dias que são dias para mim de reflexão. Não são dias simples, mas depois melhora. Então tem os altos e baixos, né? Tem os momentos, né, das nossas adversidades, das nossas crises. Por isso, é a experiência, né, bem subjetiva de poder viver a solitude. A solitude, ela é prazerosa quando você tem condições de escolher estar só. Quando você tem condições de escolher viajar só. Eu já viajei só cerca de 1.000 quilômetros. E tanto nas idas e vindas, você reflete bastante. E apesar de, às vezes, se sentir sozinho, se sentir, eu não estou tão sozinho, que está aparecendo aqui a Charlotte, uma gatinha de estimação, não sei se ela já apareceu para vocês aqui, mas a condição de viver só pode ser opcional para quem ama. Para quem não ama, acaba trazendo um transtorno pós-traumático, porque ela viveu só o tempo todo
E quando alguém se afasta, ela tem a carência afetiva, e na sua carência afetiva ela associa solitude com solidão. Mesmo podendo sair para ficar sozinha, ela não gosta, porque ela teve traumas na infância, na adolescência, né? Foi gerado alguns pensamentos chamado de crenças centrais ou pensamentos nucleares, que isso trouxe malefícios, né, à sua condição. Então, por mais que para alguns é gostoso o processo da solitude, para outros é um pouco mais dolorido e um pouco mais constrangedor. Pessoalizando, dentro do nosso Podbão, é um projeto extraordinário, eu tenho certeza. Uma vez na semana nós vamos bater um papo, né? Haverão condições de interagir através das minhas redes sociais, do meu WhatsApp para aqueles que me conhecem. E esse papo ele é sempre focado em um tema específico. O tema de hoje é solitude versus solidão. Um abraço, que Deus possa abençoá-los. Sigam em frente nesse processo, né? Nesse projeto que vocês têm de vida e que a condição de vivência para vocês não seja tão árdua, não seja tão difícil. Abraço.